Olá, bom dia, meus irmãos. Esse vídeo, né, é uma iniciativa para tentar trazer uma mensagem sobre os estudos que nós estamos tendo da Escola Bíblica Dominical. Por conta, né, da pandemia, acaba que muitas pessoas não têm acesso à internet e, é claro, esse vídeo também se torna um certo conteúdo, né, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus e que pode também ensinar não apenas a igreja, mas também ser usado também por pessoas fora da nossa comunidade e abençoar as pessoas. A ideia é basicamente ser um resumo do que a gente estudou na nossa escola bíblica, né? Nós estamos estudando o livro de Gênesis, nós já estamos no capítulo 34 e será esse capítulo que nós vamos falar agora, né? Eu não vou ler o capítulo, você pode aí ler na sua casa. Eu acho que a Bíblia é algo facilmente acessível a grande parte das pessoas e é sobre o capítulo 34 como um todo que nós vamos trazer alguma reflexão. Esse capítulo, né, ele é um capítulo que traz uma grande tragédia na família de Jacó. Basicamente, o capítulo se resume a um evento inicial, um crime cometido por um rapaz chamado Siquém. Ele era filho de Amor. Amor, ele era um dos príncipes dos Eveus, que era um dos povos que habitavam ali Canaã, e é onde Jacó está vivendo, né, com a sua família, com suas propriedades. E então esse rapaz chamado Siquém, alguém muito importante ali no meio daquele povo, naquele lugar onde Jacó estava vivendo, ele vê Diná e ele comete um estupro, né? Então ele comete esse crime, né, hediondo aí contra a filha de Jacó. E aí começa, né, todo o drama do capítulo 34, porque Siquém ele estupra Diná, mas depois disso ele se apega a Diná, né? Então ele passa a amá-la e com isso, né, ele se vê profundamente apaixonado por ela e quer tê-la como sua esposa. E aí nesse sentido, ah, a gente vê que Siquém ele está muito preocupado em satisfazer a sua paixão. Ele não está nem um pouco preocupado, por exemplo, com Diná. Imagina para ela ter que se casar e conviver o resto da sua vida com um homem que a violou, que a desonrou. Né? Se ele fez isso antes do casamento, quanto mais depois do casamento. Né? Então, a gente percebe aqui que Siquém ele não está nem um pouco preocupado com o bem-estar de Diná. Ele está preocupado em se satisfazer. Estou apaixonado por ela e quero que isso seja satisfeito, né? Eu quero que a minha vontade seja feita. E aí depois entra Jacó. Jacó é o pai de Diná, mas Jacó ele não dava muita atenção aparentemente aos filhos das mulheres que ele tinha, né? Ele amava uma delas. Ele teve quatro esposas, né? Então ele teve Raquel, Lia, Zilpa e Bila. Bila e Zilpa eram concubinas, vamos dizer assim, porque elas eram escravas, elas eram servas de Lia e Raquel e foram dadas para eles para que ele pudesse dar filhos em nome delas, né? E porque elas se viram não podendo mais dar filhos, então elas deram as suas servas para Jacó. Jacó aceitou, se submeteu a tudo isso, mas e acabou que ele era um tanto negligente, né? Ele não dava atenção, o amor e o cuidado que devia aos seus filhos, né? Aos filhos dele com as outras mulheres. Ele só dava atenção para um filho, que era José, que era o filho de Raquel, que era a esposa que ele amava realmente. Ele amava Raquel, mas ele não amava Lia, não amava ele não amava Bila nem Zilpa, então ele não se preocupava muito com os filhos dessas mulheres. E aí ele tem Diná, que é filha de Lia, que é uma mulher que ele não ama. Então provavelmente isso explica, né, do porquê que Jacó ele agiu de forma tão negligente aqui com o crime de Siquém. Quando ele sabe do que aconteceu, Jacó ele se cala e ele não faz nada. Ele se cala primeiro esperando seus filhos. Mas depois que os filhos chegam, ele ainda continua não fazendo nada. Ele não toma nenhuma atitude. Basicamente, quando Amor, o pai de Siquém, faz uma proposta, né?
oferecendo Diná como noiva de Siquém, como esposa de Siquém. E aí ele daria bens, daria um dote, né, daria coisas para Diná. Simplesmente Jacó se cala e aceita, como se a filha dele realmente fosse algo à venda, né? Como os próprios filhos dele vão falar no final do capítulo. Então, a gente vê Jacó aqui de forma muito negligente com a sua filha. Ele age de forma extremamente cruel como um pai que não se importa com a dignidade da sua filha, que não se preocupa com a justiça. E a gente vai ver no final do capítulo do porquê que Jacó age dessa forma tão devastadora, né? Tão terrível. Mas antes disso, né, a gente tem aí Amor, que é o pai de Siquém, né? O pai de Siquém, Amor, ele é um príncipe ali no meio dos heveus, e ele é alguém muito importante, né? Alguém de bastante prestígio. Provavelmente foi por causa disso que Siquém agiu como agiu, né? Que ele cometeu o crime que cometeu. Como ele era filho de alguém muito importante naquela terra, provavelmente ele falou assim: olha, essa menina, ela é filha de um estrangeiro e eu sou filho de um cara muito importante aqui. Então, se eu estuprar ela, ninguém vai ligar, ninguém vai estar nem aí, né? Então, como ele era alguém poderoso e ela era alguém não tão importante assim, ele acha que isso deu o direito para ele de cometer esse crime, né? E de não sofrer. Ah, eu não vou sofrer nenhum problema com isso tudo, né? Então, ah, eu acho que isso explica muito bem por que Siquém age da forma como ele age, né? E eu fico me perguntando se isso não acontece nos dias atuais. Os poderosos, aqueles que têm muito poder, fazem coisas terríveis e acham que não vão ser punidos por causa disso, né? E com isso oprimem os pobres, com isso oprimem os fracos, né? Mas Amor, que é o pai de Siquém, ele simplesmente não faz nada em relação ao filho, né? Então, muito provavelmente também isso era algo que Siquém contava, né? Meu pai, se eu fizer qualquer coisa, ele não vai esquentar a cabeça, né? Quantos filhos pensam isso dos seus pais? Ah, eu vou fazer isso porque meu pai não vai ligar, meu pai não vai me repreender, meu pai não vai estar nem aí pra mim, né? Ele não vai fazer nada pra poder me colocar nas rédeas, né? Quantos filhos, né? Quantos pais acobertam seus filhos dos seus erros, né? Foi o caso de Amor. Amor foi condescendente com o crime terrível do seu filho. Seu filho cometeu um estupro, né? Ele violou uma menina, né? E provavelmente Diná, que era uma menina jovem, né? Ela deveria ter uns 15 anos talvez. É claro que as pessoas casavam-se mais cedo naquela época, mas não justifica, né? Então, Amor, ele simplesmente é complacente com o crime do seu filho e pior, aceita a proposta do filho, que era de falar com Jacó e seus filhos, né, para que existisse ali um acordo entre eles, em que as filhas dele se tornassem esposas dos filhos de Jacó e as filhas de Jacó se tornassem esposas dos heveus, né? Então é uma tentativa de misturar o povo de Israel com o povo heveu, né? Então ele simplesmente imagina, né? Eu estupro sua filha e agora a gente vai se tornar uma família só. Olha que legal, né? Olha que bacana. Chega a ser absurdo, né? A proposta de Amor, mas ele faz isso porque ele não se preocupa com o que o filho dele faz, né? Então meu filho pode fazer qualquer coisa, né? Meu tesouro, né? Meu precioso, né? Eu faço tudo pelo meu filho, né? Quantos pais não fazem absurdos por causa dos seus filhos, absurdos como esse, né? De fazer uma proposta absurda dessa, de simplesmente querer se tornar uma família, a família do estuprador querer se tornar uma família só com a família da vítima, né? Ah, Depois, né, a gente tem a reação dos filhos de Jacó, que no caso aqui são aqueles que não são, né, filhos de Raquel, no caso, porque José provavelmente aqui ele era um menino novo, ele estava aí nos seus 10 anos talvez, pouco mais, pouco menos, mas ele era uma criança, ele não era alguém talvez aqui capaz de tomar uma decisão, porque à frente a gente vai ver que ele ainda é novo, né? Então, provavelmente é um fato anterior, então ele está ainda é uma criança ou um adolescente. Mas os outros irmãos, né, dele ficam
indignados com aquilo que aconteceu, e eles agem, né, de forma muito ardilosa, né, muito astuta. Então eles aceitam a proposta de Amor, né? Não, a gente aceita sim que a gente se junte como um povo, mas somente se vocês se circuncidarem, né? Então, sem isso, nada feito. Se vocês se circuncidarem todos os homens do povo de vocês, a gente aceita que as nossas filhas se casem, a gente aceita a nossa irmã ser sua esposa. E se quem estava terrivelmente apaixonado, a gente também aprende com isso também, que a gente não deve seguir a paixão, né? A paixão, ela não é um sentimento que nos leva a fazer coisas boas, né? Ela impede a gente de refletir bem sobre o que a gente está fazendo. Quantas pessoas cometem, destroem suas famílias em nome da paixão? Quantas pessoas destroem as famílias dos outros em nome da paixão? Né? A paixão, ela é algo que nos cega e que tira a nossa sobriedade, a nossa prudência. E aí, em nome da paixão, ele faz essa proposta terrível e eles aceitam, né? Os filhos de Israel aceitam com uma condição de que todos eles se circuncidassem. E isso, é claro, era uma artimanha. Por quê? Porque circuncidar é retirar o prepúcio, né, do pênis masculino, do pênis, né, dos homens, e é uma cirurgia, né? Então, imagina uma cirurgia naquela época feita com facas de pedra, feita sem esterilização nenhuma, feita sem nenhum tipo de anestesia. Então, era uma cirurgia que provavelmente durava, né, vários e vários dias de dor, de inflamação, né? E com isso, no terceiro dia era o auge, né, da inflamação, da dor, né? E obviamente isso enfraquecia os homens, né? Os homens, né, com dor, né, na região peniana, é uma região muito sensível, então eles obviamente estavam muito enfraquecidos. E aí Simeão e Levi, que são irmãos de Diná, aproveitam a situação e resolvem, né, fazer a vingança da sua irmã e matam todos os homens dali, daquele povo, daquela cidade. E não apenas isso, os seus irmãos se aproveitam e roubam tudo. Roubam as mulheres, roubam os animais, roubam todos os bens daqueles homens, né? Então eles também pagam o crime de Siquém com um crime também hediondo, né, que é um genocídio, né, e simplesmente a captura, né, das mulheres daqueles homens, dos bens daqueles homens, de tudo daqueles homens, né. A gente vê que eles agem por vingança aqui, né, e isso é interessante. Jacó, ele agiu muito errado em ser negligente com a sua filha, com aquilo que tinha acontecido com a sua filha. Mas os filhos de Israel também não agem certo com a vingança, da forma como eles agem. Por quê? Porque o que tem que ficar claro aqui nessa história é que está todo mundo errado. Todo mundo aqui está errado. Por quê? Porque não é ninguém nessa história que confie no Senhor, que busque o Senhor. Ninguém aqui agiu preocupado com aquilo que o Senhor deseja que eles façam, né? Então você tem Siquém cometendo um crime de estupro. Alguém que faz uma coisa dessa está preocupado com a vontade do Senhor? Está preocupado com aquilo que o Senhor está achando? Acho que não. Alguém que teme o Senhor vai acobertar o filho num crime terrível desse? Não. Alguém que teme o Senhor vai permitir que sua filha, né, passe por uma situação dessas, né, e não faça, não busque justiça? Né? Não estou dizendo fazer justiça com as próprias mãos, estou fazendo com as medidas legais. Muito provavelmente existiam leis que condenavam a atitude de Siquém, e Jacó não se preocupou em ir atrás de nenhuma delas, né? E é claro, os filhos de Jacó também, eles agem errado porque eles se vingam. E a Bíblia é clara, a vingança é do Senhor, porque o Senhor é o juiz justo. Tudo que Siquém e o seu povo merecia, o Senhor daria. O Senhor iria fazê-los pagar, mas o Senhor, não os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó, eles não são juízes. Nenhum de nós somos juízes capazes de dar aquilo que somente o Senhor pode dar. Então, a gente percebe aqui, né, que todo mundo aqui está errado. E no final, né, a gente vê por que Jacó, que é o homem de Deus aqui, ele deveria ser o exemplo, né, dessa história. A gente percebe por que ele não agiu
não fez nada. O texto diz que os, o Jacó, né, quando ele vê o que os filhos dele fizeram, ele fala: poxa, mas vocês arruinaram a minha vida. Todo mundo agora no nosso entorno vai querer nos destruir, porque nós somos um povo pequeno, né, a gente não tem tanta gente assim, e eles são muito mais numerosos que a gente, e agora eles nos odeiam, porque a gente fez isso com eles, né, a gente fez essa vingança terrível. A gente percebe aqui que Jacó, ele foi negligente com a sua filha, ele não fez nada, não buscou justiça, porque ele estava preocupado com a sua segurança. E isso é muito incômodo, porque no capítulo anterior, no capítulo 33, Jacó, ele estava prestes de ser dizimado pelo seu irmão, porque ele enganou seu irmão, e seu irmão provavelmente estaria com muito ódio dele. Ele clama o Senhor Deus, e o Senhor o livra de seu irmão, e quando ele encontra Esaú, Esaú recebe com amor, recebe com ele com saudade, beijando ele, tratando ele com toda benevolência. Ou seja, quem que fez isso? Quem que livrou Jacó do seu irmão, da fúria do seu irmão? Foi o Senhor, né? Foi o Senhor. Então por que que aqui Jacó está preocupado com a sua segurança? Será que o Senhor não vai proteger ele também dos outros povos? Né? Isso me lembra muito a fala do Martin Luther King, quando ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Por quê? Porque os bons estão preocupados com a sua vida e não estão preocupados com a justiça. Jacó não confiou no Senhor, porque se ele tivesse preocupado, né, ele tivesse preocupado com a vontade do Senhor, ele estivesse confiando no Senhor, ele teria tomado uma providência, ele teria enfrentado Siquém e falado: olha, o que você fez foi errado, foi um crime, eu não vou dar minha filha para um estuprador, não. Você deve pagar pelo que você fez, mediante as leis aqui da sociedade de vocês, porque isso que você fez não foi correto. Amor, você está sendo conivente com esse pecado, com esse erro, com esse crime. Né? Mas ele fez isso? Não. Por quê? Porque ele não estava confiando no Senhor, ele estava preocupado com a sua segurança e não estava descansando, né, naquilo que o Senhor poderia fazer com ele, e não estava muito menos buscando a vontade do Senhor. E isso abriu brecha para os seus filhos agirem de forma vingativa, de forma cruel, de forma dissimulada. Né? O pecado dos filhos de Jacó veio porque ele não foi um bom pai, ele não foi alguém justo, ele não agiu com justiça e abriu precedente para uma tragédia. E aí arrumou uma baita confusão para ele, para os filhos dele, né, para todo mundo. Mas por quê? Porque ele foi negligente, porque ele se omitiu, ele não agiu com justiça quando deveria ter agido. Então, esse texto é um texto muito incômodo para nós, porque ele trata de questões muito delicadas, né, questões muito que nos tocam muito, né, que a gente, obviamente, nenhum de nós quer que isso aconteça com a gente. Mas a lição que fica aqui é que Deus, ele é o único que pode cuidar dessas situações. Se Siquém tivesse temendo o Senhor, ele não teria feito o que fez. Mas a honra e o trauma de Diná com essa situação, ela não foi sanada com a vingança dos seus irmãos. Né? Não é fazendo vingança com as próprias mãos que a honra e o estrago emocional e psicológico que é causado na vítima de um abuso, que isso vai ser reparado. Somente o Senhor, somente o amor, né, do seu pai, dos seus irmãos e o cuidado do Senhor na sua vida poderia, né, fazê-la ser consolada desse trauma. Né? Jacó, ele deveria ter entregue isso, pedido: Senhor, cuida da minha filha passou por algo terrível, Senhor, eu quero fazer justiça, porque o que ele fez foi errado. Mas em momento nenhum Jacó pensou nisso, em momento nenhum os filhos dele pensaram nisso. Era uma família que não pensou no Senhor, não confiou no Senhor. E aí isso abriu brecha, isso abriu brecha para uma situação terrível, para uma tragédia terrível. E o pior, Diná, no final da história, a gente não vê ninguém aqui preocupado com o que ela sente. A gente vê aqui que ninguém se preocupou com o que ela queria, com os sentimentos dela. Os filhos de Israel estão preocupados com a honra dela, mas não estão preocupados com ela.
Jacó está preocupado com a sua segurança, mas não está preocupado com a sua filha vítima, né? Então, por quê? Porque todos eles não buscam a vontade do Senhor, não se preocupam com aquilo que o Senhor deseja, com a lei do Senhor, com a justiça do Senhor, e muito menos confiam no Senhor. Com isso eles abriram brecha, né, para essas tragédias terríveis. Isso fica uma lição para todos nós, para nossas famílias e para como nós lidamos com essas situações delicadas, assim como aconteceu com a família de Jacó. Que Deus abençoe todos vocês.